O vídeo de hoje aqui do canal é para você que comprou uma plana manual como essa e achou que ia tirar ela da caixa quando chegasse na sua casa e ia usar exatamente como você vê nos vídeos de marcenaria na internet. Eu sei que a frustração é grande, mas ela é para todos, tá? Todas as planas que você comprar no mercado nacional hoje não são usáveis quando chegam aí na sua casa. Todas elas precisam de ajustes, de retífica, de melhorias, de correções, de afiação, para depois você poder começar a utilizar. Então, se você tem uma dessas jogada aí num canto porque você não conseguiu usar, hoje você vai aprender tudo o que você precisa fazer para transformar esse monte de lixo metálico em uma ferramenta utilizável. Não é o trabalho mais fácil nem o mais rápido que você vai fazer aí na sua oficina. Leva mais ou menos um dia de trabalho para fazer tudo que eu fiz nessa plana aqui, mas depois pelo menos você tem a possibilidade de uma ferramenta usável, de uma ferramenta útil que você pode empregar aí nos seus projetos de marcenaria. E a partir de agora você vai acompanhar o passo a passo detalhado, explicado, tudo bonitinho da retífica dessa plana número 5. Só por curiosidade, foi a plana mais barata que eu encontrei na internet, R$ 155 já com frete aqui para minha casa. Sinceramente eu esperava receber uma plana com uma usinagem ruim, com um acabamento péssimo, com afiação zero, mas todas as minhas expectativas elas foram superadas. Sim. Foi a pior ferramenta que eu já comprei, a maior concentração de defeitos por centímetro quadrado que eu já pude pôr à mão. Isso foi bom porque o vídeo ficou bem completo, você vai poder acompanhar coisas aqui que eu acho que dificilmente você vai precisar fazer na sua plana, porque a não ser que você compre uma gêmea dessa daqui, você não vai conseguir comprar algo com mais defeitos do que eu comprei. Mas enfim, consegui transformar um lixo em ferramenta e é isso que você vai acompanhar a partir de agora. Antes da gente começar o processo de retífica, só para você que não conhece muito bem as peças de uma plana, para você entender, eu vou estar falando o nome das peças aqui para você conhecer cada uma delas, tá? Então aqui, ó, nós temos a capa, essa peça aqui da frente, que vai por cima de todo o conjunto, que trava todo o conjunto, essa aqui é chamada de capa. Depois nós temos aqui o ferro e o contraferro da plana. O ferro é a lâmina e o contraferro ou quebra-cavaco é essa peça que vai aqui por cima. E aqui, onde é apoiado o ferro, onde é apoiada a lâmina, essa peça aqui é chamada de frog. Tá? Então aqui nós temos o frog, ferro e contraferro e a capa da plana. Daí temos o corpo principal e aqui a parte de baixo é chamada de solado da plana. Então só para você entender, quando eu for falando aí no meio do vídeo, para você entender sobre qual peça que eu estou falando em determinados momentos. Bom, a primeira etapa vai ser então a desmontagem, pelo menos das peças principais da plana. Então eu vou começar tirando aqui a capa, ferro, contraferro e também o frog. Então essa desmontagem inicial não precisa ser nos mínimos detalhes, vão ficar algumas peças ali, mas isso posteriormente, conforme a necessidade, a gente vai removendo isso durante a usinagem de todas as peças. Eu vou começar a usinagem pelo solado. Como você pode ver aqui, ele tem vários desníveis, tanto na largura quanto no comprimento dele. Então eu vou começar pelo solado fazendo a retífica dele. Eu estou usando aqui lixa de rolo, vou começar com uma lixa 80 porque eu não encontrei uma lixa com uma granulação mais fina, mais grossa, desculpa, do que essa. Poderia ser uma 60, uma 40, por exemplo. E eu vou colocar uma superfície de vidro por baixo dessa lixa, para fazer a usinagem então do solado da plana. Então quando você começar a usinar, você vai perceber que vai começar a gastar mais em determinados pontos e nem vai pegar lixa em outros. E isso é perfeitamente normal porque esse solado está totalmente desnivelado, ele não está plano como deveria de ser. Então eu vou continuar essa usinagem com lixa 80 até que eu consiga obter uma superfície de acordo com aquilo que eu quero para minha plana, que é uma superfície plana. Essa usinagem aqui, ela pode levar várias horas a depender da qualidade da lixa e do estado do solado da sua plana. Eu levei, eu acho que umas 2h30, quase 3 horas fazendo só esse lixamento aqui. Foi a parte mais trabalhosa e normalmente é a parte mais trabalhosa, desculpa, de qualquer usinagem. Eu consegui deixar até um ponto em que ficou só uma pequena depressão ali central. Depois disso, eu acertei então o esquadro lateral. Aqui você precisa um taco de madeira, uma superfície que vai estar em 90 graus em relação à lixa. Daí você apoia o solado, que já está plano, e você faz a usinagem então dessas laterais. Isso é opcional, você não precisa fazer se você não vai usar
uma shotting board, por exemplo, com a sua plana. Eu estou fazendo aqui mais por gostar de fazer o processo mesmo do que por necessidade. Então, batendo esse esquadro, você vai ter o solado e as laterais perfeitamente no esquadro como deve ser. Por último, eu quebrei um pouquinho as quinas aqui em 45 graus e também os cantos, nas pontas, nas bordas dessa plana, porque esse lixamento ele vai deixando rebarbas, ele vai deixando cantos afiados, então você tem que ir fazendo esse acerto conforme você vai avançando. E notem que tudo isso eu estou fazendo apenas com a lixa 80. Todos esses desbastes iniciais eu fiz com a lixa 80. Então, todo o desbaste do solado, o acerto do esquadro com as laterais, a quebra dessas quinas, dessas arestas afiadas. Só aqui na boca, por onde sai o ferro da plana, a lâmina da plana, que eu usei uma lima para tirar as arestas de corte que ficaram aqui. Depois que eu fiz toda essa parte com lixa 80, eu parti para uma lixa 220 para tirar todos os riscos da lixa 80. Então, quanto mais grossa for a lixa inicial que você usa, mais você vai ter trabalho aqui depois. Então, com a lixa 220, eu fiz um acabamento, fiz uma espécie de pré-polimento, digamos assim, e apliquei um micro-óleo para proteger essa base, esse solado, após essa usinagem. Agora vem a parte da usinagem interna, da retífica interna. Aqui você pode ver que tem uma boa diferença de material, faltando material em um dos lados onde o frog deve ficar apoiado. Isso é um defeito bem crônico dessa plana e provavelmente dessa peça aqui. Para solucionar isso, eu precisei utilizar uma massa de preenchimento. Eu usei massa plástica aqui e para não ficar essa massa branca, eu botei um pouquinho de corante preto nela, fiz a mistura com o catalisador, como manda o manual, as instruções da própria massa, e fiz o preenchimento então desse lado que está com uma deficiência de material, porque essas duas superfícies onde o frog vai ficar apoiado, elas precisam estar niveladas um lado com o outro, para que o frog apoie nessa parte, nessa superfície ali da base da plana. Você pode também deixar um lado do frog, por exemplo, mais comprido que o outro, caso você tenha algo semelhante a isso e não queira fazer um preenchimento. Eu optei aqui por fazer o preenchimento. Essa massa precisou secar de um dia para o outro, então ficou praticamente 24 horas secando, para que depois, usando uma micro retífica e um pequeno taco de lixar, eu fizesse o acerto dessa superfície. Então, com um pequeno rebolo de polimento, de desbaste, desculpa, eu fiz o desgaste, então, acertando essa superfície, um pouco da do lado também, e na sequência um acabamento com um taco de lixar. Isso fez com que ambos os lados ficassem nivelados, ficassem perfeitos um em relação ao outro, para o apoio do frog depois. Agora nesses pequenos calços aqui na parte traseira do frog, ele também tem umas sapatas que apoiam nesses calços, eu com a lima tirei a tinta e dei uma pequena acertada, que eles estavam com a ponta meio arredondada, então dificultava um pouco o apoio. E agora testando o frog, eu vi que tem um pequeno jogo de um lado para o outro, uma perna, digamos assim, dele está mais comprida e também os apoios ali na parte de trás não estão ok. Então o frog vai ser a segunda peça a ser trabalhada. Para isso eu preciso desmontar todo ele, tirando todos os parafusos, então, de ajuste também o outro. E eu vou começar a usinagem dele na lixa. Aqui tanto faz, pode ser lixa ou lima, o que fica mais prático e de acordo com a necessidade de desbaste de material. Então eu comecei lixando um pouquinho das laterais, só para tirar uma rebarba mais grosseira, e depois eu comecei acertando então essa peça, essa parte que apoia naqueles calços da parte mais de trás ali do solado da plana, do corpo da plana. Aqui é importante que você observe a angulação dele, sempre fazendo o teste lá na base, usinando um pouco e testando na base, usinando mais um pouco e testando na base, até que você chegue num ângulo correto para que essa peça apoie o mais completamente possível na base da sua plana. Nas pontas dele também eu precisei fazer a usinagem, você precisa respeitar essa angulação que ele está sendo colocado em cima da base. E essa usinagem também pode ser lixa ou lima de acordo com a necessidade. Você pode usar uma das laterais como referência e tentar manter isso no esquadro. Como no meu caso aqui só com lixa não estava chegando no resultado desejado, eu fui para lima. Então eu fiz um desbaste um pouquinho mais rápido, digamos assim, usando uma lima e acertando também um pouco dos ângulos que com a lixa não estava conseguindo acertar. Então depois desse desbaste inicial, eu fui lá na base, testei o apoio dele, voltei, limei mais um pouco, testei de novo e assim eu fui fazendo até que eu consegui um apoio perfeito do frog na base da minha plana. E isso é fundamental para que não haja depois vibrações durante o uso da plana. Qualquer vibração que tiver aqui vai tirar um pouco da qualidade do serviço e vai tirar também a eficiência da sua plana. Então tem que apoiar o frog o mais bem possível na base.
Agora tem a parte de cima, onde é apoiada o ferro, a lâmina da plana, que também precisa estar com uma superfície plana para que esse ferro, para que essa lâmina apoie na maior quantidade de superfície possível. Aqui estava relativamente bem, até a peça que eu tinha, então eu precisei só dar uma acertada, tirar uns cantinhos de tinta, uns restos de usinagem que tinha, então só na lixa eu consegui acertar isso de maneira satisfatória. Mas o fato é que a lâmina da plana, o ferro da plana, precisa apoiar na maior quantidade possível de superfície para reduzir também a vibração na hora do uso dessa plana posteriormente. Essas usinagens aqui, elas têm que ir sendo feitas gradativamente, devagarinho, porque se você usinar demais, você vai ter muito mais trabalho, ou talvez você perca até a sua peça. Então você tem que ir devagar, tem que ir testando sempre com uma régua, com um esquadro, até com o próprio ferro, com a própria lâmina da plana apoiando em cima para ver como é que está o apoio dessa peça. Então sempre você vai usinar um pouquinho, vai conferir, vai testar, vai usinar mais um pouco, conferir, testar. Então por isso que se torna um trabalho demorado, porque se você usinar demais, você pode perder a peça da sua plana. Agora que o frog está apoiando corretamente, eu vou montar ele de volta, então já fui testando aqui, fui usinando ele até que o apoio ficasse perfeito. Eu posso montar ele de volta e partir para a usinagem da próxima peça. Então a base e o frog estão prontos nesse momento, foi isso que eu precisei fazer na minha plana. Na hora de fazer a montagem, você precisa cuidar para encaixar, então a parte de trás no parafuso de ajuste, vai os dois parafusos de cima que prendem ele, e ele tem que ficar alinhado com a boca da plana, na mesma angulação. Então tem que ficar perfeitamente alinhado, aquelas pontinhas do frog ali com a abertura da boca por onde vai sair a lâmina da plana posteriormente. Então você tem que conferir, tem que ir com calma, aperta o parafuso, dá uma ajustada se precisa, para que isso fique perfeito, porque o bom funcionamento da sua plana também depende disso. Agora partimos então para o ferro e contraferro, ou quebra-cavaco. Esse quebra-cavaco tem a função de fazer o cavaco da plana ser jogado para cima e não ficar embuchado ali na boca quando você está cortando. Só que se você observar, você vai ver que ele não encosta completamente na lâmina, ou seja, ele não cria essa ondulação necessária para a ejeção do cavaco da plana. Então precisa fazer uma usinagem dele para que ele fique correto. Você tem que cuidar o ângulo dessa usinagem, pode ser na lixa ou na lima, mas você vai usinar o suficiente para que ele encoste o máximo possível na lâmina da sua plana, evitando assim que os cavacos cortados pela lâmina entrem entre o ferro e o contraferro ali, para que eles sejam ejetados. Então pode ver aqui como ficou próximo, e quando algo vem nessa direção, é jogado para cima. Essa que é a função dessa peça. Agora partimos para a capa, aqui tinha pouca coisa para fazer, só arredondar um pouquinho essa trava aqui para ela girar um pouquinho mais fácil, porque ela estava quadrada, então era ruim de girar na parte de baixo. Um pouquinho de rebarbas tinha aqui no lugar onde é que passa o parafuso, então com uma lima só para tirar, isso só mais para não machucar quando você for manusear, por exemplo, porque tinha umas rebarbas bem afiadas. E aqui por trás, quando você fizer um pouco de lixamento, você vai ver se tem ou não um desnível, ou até com uma régua, por exemplo. É importante que essa ponta da capa seja bem retinha para que ela apoie na maior quantidade possível do contraferro ali, fazendo então a pressão, fixando todo o conjunto na plana. Essa peça aqui até que teve a usinagem mais rápida de todas, era bem pouquinha a diferença que tinha ali, então só precisei ajeitar um pouquinho a parte de apoio ali e já ficou tudo perfeito como eu queria. Agora vem a última etapa então, que vai ser a afiação da lâmina da nossa plana, do ferro da nossa plana. Aqui é onde você tem que colocar o seu maior esforço, porque uma lâmina mal afiada vai trabalhar de forma inadequada depois. Aqui você tem que observar, primeiro, a parte de trás da lâmina da sua plana, contra o chanfro, você tem que começar a passar ela na lixa, numa superfície plana. Notem que eu estou sobre a superfície de vidro aqui, pode ser um mármore, um granito também. A lixa foi colocada sobre esse vidro, e passando a parte de trás você vê que ele desbasta de forma irregular. Então eu fui passando a parte de trás até que a ponta da plana ali ficasse retinha, tudo bonitinho. Porque isso, esse apoio ali, vai o quebra-cavaco, vai o contraferro ali, para fazer a ejeção do cavaco depois. Se não tiver reto, vai ter problema, vai entrar cavaco por ali, vai embuchar tudo. Agora a afiação da lâmina. Nesse caso aqui você precisa cuidar o ângulo de afiação. Então você vai acertar o ângulo, pode ser na lixa mesmo ou pedra de afiar, e você vai começar a passar
esse fio, esse chanfro na lixa até que você deixe ele completamente reto. Notem aqui que eu estou fazendo movimentos com o meu corpo para frente e para trás. Isso garante que o ângulo seja mantido de uma forma mais satisfatória. Se você vai com os braços para frente e para trás, você tende a perder esse ângulo de afiação. Se você tem um gabarito, facilita bastante. Já ensinei aqui no canal como fazer um gabarito para afiar a lâmina de plana e formão. Então você acerta o chanfro ali, o ângulo do chanfro, e daí você começa com o gabarito fazer a afiação. Eu fiz primeiro com uma lixa 220 para deixar a lâmina retinha, e você pode ver que aqui já está começando a cortar um pouquinho. Se você passar sobre a unha, você vai ver que já está cortando. Depois da lixa 220, onde eu endireitei todo o fio, tirei toda a parte torta que tinha ali no chanfro, eu fui para uma lixa d'água 320 e fiz a retirada de todas as marcas da lixa 220. Então ficou mais ou menos como você está vendo aqui nesse ponto. Depois eu fui indo para a lixa 600, 1000 e 1500. Então foi esse avanço de lixas que eu fiz. A última lixa foi a lixa 1500, e nesse ponto aqui, quando você fizer a afiação, você vai ter que ver que praticamente todas as marcas de lixa sumiram. Fica uma superfície praticamente polida. E em cada uma das lixas é importante você também tirar a rebarba da parte de trás. Quando você está fazendo a afiação, ele vai gerar uma rebarba na parte de trás do ferro, e você precisa também, na superfície plana, então, tirar essa rebarba para fazer uma afiação correta. A última etapa da afiação foi o polimento num strope de couro, então com pasta de polir. Isso aqui é opcional, mas ajuda bastante, dá um polimento final no fio, dá um acabamento final. Então passando só no sentido não a favor do fio, para não cortar a parte do couro. Então primeiro na parte áspera e depois na parte lisa do couro. E o resultado final dessa afiação vai ser uma superfície praticamente espelhada. Então você vai ver aí no detalhe que ficou praticamente polido o fio da plana, e nesse ponto aí você vai ter uma lâmina decentemente afiada que vai conseguir executar o seu trabalho de forma correta. Você pode observar aqui que passando na madeira, você vai fazendo força de forma constante e ela vai cortando também de forma constante. Então, nesse ponto, você pode conferir a afiação da sua plana e ver que ela está ok. Agora vem a montagem final da plana, então. Tudo está retificado, tudo está afiado bonitinho. Primeiro você vai montar a parte do contraferro por cima do ferro, ou seja, o quebra-cavaco por cima da lâmina. Ele tem que ficar mais ou menos 1 milímetro, 1,5 milímetro longe do chanfro. Notem que o chanfro está para baixo e o quebra-cavaco está para cima, para o lado de cima. Então essa é a forma correta de montar. Bom, quando você desmontou já deve ter observado isso. Agora você vai apoiar então o ferro e contraferro sobre o frog, vai colocar ali a capa por cima, ajustar esse parafuso para que você consiga, com a chavetinha de travamento ali, fazer o travamento de todo esse aparato em cima do corpo principal da plana. Então basicamente é isso daí. Precisa de alguns ajustes ali para você acertar a pressão dessa capa que ela vai exercer. Talvez no primeiro uso você vai precisar acertar esses pequenos detalhes, e a partir de agora é só você fazer o ajuste. Então a lâmina tem que ficar um pouquinho para baixo do solado para você tirar cavacos bem fininhos e constantes quando você passar numa peça, e você pode, a partir de agora, começar a executar os testes, ajustes finos, regulagem da plana, e começar a utilizar ela nos seus projetos. Você pode ver aqui que ela está cortando relativamente bem, mesmo uma peça que não tem apoio completo. Pode ver que a peça está balançando um pouco porque é totalmente fora do esquadro, mas eu já estou conseguindo tirar, em algumas passadas aí, estou conseguindo tirar um pouco de material e acertar um pouco essa peça de madeira. Não é uma madeira tão boa de aplanar, é o eucalipto aqui com uma fibra bem complicada, mas você pode ver aí que está tirando uns cavacos bem interessantes. Para um primeiro momento, está de bom tamanho. Agora nessa outra peça aqui, eu já fiz mais algumas regulagens, mais alguns ajustes aqui. A plana já está cortando bem melhor. E é claro que essa regulagem ajuda. Pode ver o acabamento da superfície aqui está ficando bom. E eu já tenho uma ferramenta que eu posso utilizar nos meus projetos. O cavaco que está saindo dela está saindo numa espessura adequada e constante de ponta a ponta na passagem da minha peça. A partir de agora, tudo que você vai precisar, é claro, é praticar o uso da ferramenta. Tá? Uma ferramenta manual, ela exige um aprendizado, uma dedicação um pouquinho maior, porque você tem que controlar absolutamente tudo nela. Então a força, a posição,
como você vai passar essa plana na madeira. Então tudo tem que ser controlado por você, ao contrário de uma ferramenta elétrica que é um pouco mais simples. Mas você tem, a partir desse momento, uma plana completamente funcional.